Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio número 1 do podcast da Caput Consultoria, uma empresa que atua há 22 anos no mercado de desenvolvimento de lideranças, com projetos em todo o país. Espero que vocês possam apreciar a nossa conversa aqui. Eu estou junto com a Gisele Rogo, que é a consultora que faz parte do nosso time. Tudo bom? Tudo bem, Wellington. É uma ótima oportunidade para a gente estar falando aí de questões que geralmente surgem dúvidas, né? Situações em que as pessoas querem saber mais sobre o programa de desenvolvimento de lideranças. E, gente, garanto a vocês, nós vamos entregar tudo aqui nesses encontros. Hoje, nós vamos falar de forma geral sobre as questões que vocês mais nos trazem aí a respeito do tema, tá? Perfeito, vamos lá. Chegou aqui para mim, Wellington, uma questão importante sobre o desenvolvimento de liderança. Por exemplo, normalmente as pessoas falam sobre 3 perspectivas da liderança, né? E nos treinamentos da Caput podem comentar por que é tão importante levá-los em conta na capacitação de líderes. Quando nós conversamos sobre essas perspectivas, a gente está dizendo geralmente, né, que quem é um bom líder? É aquele que é líder de si mesmo, é líder dos outros ou de pessoas e também é líder do negócio. Durante muito tempo, como a gente já conversou algumas vezes, se dava uma ênfase até exagerada em formar líderes pensando só na perspectiva da liderança de pessoas, na liderança de times. Até quando a gente fala em liderança de pessoas, nem usamos geralmente essa expressão liderança de grupo, porque a gente não tem que liderar apenas, ou não pode liderar apenas subordinados diretos. Quando se fala em pessoas, nós estamos dizendo superior, os pares, fornecedores, clientes e tudo mais, quem mais precisa ser influenciado. Agora, líderes que são trabalhados só nessa perspectiva, acabam ficando líderes com uma baixa eficácia. Porque o exercício da liderança, que é a arte da influência, né, o grande conceito, ele exige que nós consigamos ter domínio sobre nós mesmos, que é a liderança de si mesmo, consigamos ter influência sobre outras pessoas e a influência sobre o próprio negócio, que envolve competências dentro das hard skills, né? Perfeito. Então, o que fica claro é que existe um tripé importante para que ocorra o desenvolvimento da liderança. Em cada nível de gestão, uma dessas partes ela tem uma importância maior. Por exemplo, para líderes de primeira viagem, é fundamental que nós trabalhemos a liderança do outro. Porque, geralmente, as pessoas já foram convidadas a um papel de liderança porque elas conseguem ter, de alguma forma, a liderança de si mesmas. Não que a gente não tenha que trabalhar isso com essas pessoas, mas o foco acaba sendo na liderança de time. Já em posições de média gerência ou alta direção, aí nós acabamos pesando mais na liderança do negócio, que é o que caracteriza uma posição executiva. Perfeito. Olha só, tem mais uma importante aqui. Qual a diferença prática de um curso para um programa de desenvolvimento de liderança? Essa é uma dúvida muito comum, né? A gente chama de programa aquilo que pelo menos tem, vamos dizer lá, 3 módulos. Não? Se eu tenho 2 módulos só, um curso nesse final de semana, um outro curso daqui a um mês, não chega a ser um programa. É um curso com 2 módulos, é um curso um pouco mais extensivo. E quando nós chamamos de programa o quê? Quando nós temos pelo menos aí 90, 120 dias trabalhando com um grupo em momentos diferentes, quando há realmente uma jornada de liderança. E, geralmente, dentro da Caput, nós trabalhamos aí com temporadas dessa jornada, né? Ciclos de desenvolvimento que duram em torno de 6 a 8 meses. Aí a gente dá uma parada nesse processo em si, para que as pessoas possam ler todos os livros que foram recomendados, fazer as tarefas que não deram conta durante o período do PDL, e daí, coisa de 3 ou 4 meses depois, a gente retoma com o segundo ciclo, novamente ali de 6 a 8 meses, e nas companhias que realmente se tornam grandes fábricas de líderes, a gente vê que é isso que funciona, né? Vai trabalhando os ciclos em períodos ali que se equivalem a 6 ou 8 meses. Wellington, mas geralmente chegam demandas meio mágica, né? A empresa quer fazer uma reformulação nos seus líderes, mas num tempo recorde. Como é que faz isso? Gisele, isso aparece demais mesmo dentro da empresa, não só com a nossa empresa, como qualquer outro prestador de serviço, né? Querendo soluções que saiam da cartola. E nós tomamos sempre o cuidado de sinalizar que, olha, desenvolvimento de liderança não combina com pressa.
Não adianta pensar que a gente vai resolver todos os problemas de uma hora para outra. E por quê? Porque as pessoas elas precisam de tempo para assimilar. Por exemplo, uma coisa que acontecia demais anos atrás e que hoje já não é tão comum é colocar um grupo de líderes. Se você, até mesmo na tua carreira como gestora de RH, deve ter visto, né? Levava todo mundo para ficar 2 semanas num hotel, imaginando que eles sairiam de lá prontos. Numa imersão maluca e sair... como se fosse entrar numa porta e sair para o outro líder pronto, né? Eu hoje não acredito em treinamentos, por exemplo, de 3 dias seguidos. As pessoas elas podem gostar do treinamento, elas vão assimilar muito conteúdo, mas muita coisa também vai se perder, porque não dá, é muita coisa nova chegando. Então, é melhor que aconteça o quê? A gente tenha módulos ou encontros aí de 8 horas a cada 20 ou 30 dias, entremeados por outras atividades, e depois mais 8 horas. É o tempo necessário para o ser humano estar absorvendo aquilo e fazer alguma coisa com isso, né? Não é simplesmente achar que vai passar por osmose, ele vai absorver e vai sair dali fazendo. Não combina com pressa, realmente, desenvolvimento de liderança. Então, é certo que desenvolvimento de liderança não existe uma fórmula mágica. Tem que ser um trabalho contínuo e um trabalho realmente que faça com que tenha fundamento esse processo. Agora, o que existe, sim, são boas práticas. Não é fórmula mágica. Agora, tem boas práticas. Quando a empresa segue, sem dúvida alguma, no final você tem pessoas capacitadas. E é sobre isso que, inclusive, eu imagino que deve ter chegado algumas perguntas ali para poder estar respondendo. Perfeito. Aqui ele fala o seguinte, como eu vou implantar um PDL na empresa? Vem um pouquinho de encontro com isso, né? A dificuldade de pensar o contexto que ele tem para poder fazer, né, um PDL. Primeira coisa, é importante implantar um PDL quando a empresa está consciente de que nós realmente queremos investir no desenvolvimento de líderes. E nós queremos realmente investir, significa não só colocar dinheiro nisso, mas colocar tempo também. Por exemplo, eu vejo que a empresa não está disposta quando ela quer que todos os treinamentos aconteçam à noite ou no final de semana. E as pessoas começam a olhar assim, poxa, nós vamos ter que ficar então inúmeros sábados ao longo do ano nos capacitando, além de trabalhar pra caramba no meio de semana. Então, a empresa tem que entender que o desenvolvimento de liderança é parte da rotina de trabalho de um líder. Quando ele está em sala de aula, ele não está simplesmente não fazendo nada. Então, esse é um sinal muito claro para a gente, né? Mas há outros sinais claros. Há um entendimento de que aquelas pessoas são pessoas que nós queremos contar daqui a 1 ou 2 anos. Então, vale a pena investir nelas, nós queremos que elas estejam melhores e dependemos dessas pessoas também para chegar onde a gente quer. Quando a empresa tem consciência de que eu tenho gestores capazes hoje, competentes hoje, mas pela transformação que está acontecendo no negócio, já se enxerga internamente de que se nós não continuarmos capacitando esses líderes, daqui 2 anos, essas pessoas que são competentes hoje já não serão. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Perfeito. É nossa responsabilidade também. Mas eu imagino que chegue sempre uma pergunta para você, não é muito investimento para um resultado que eu não sei se é certo? Isso é comum? Sim, mas se não investir, o resultado também é certo, que é o fracasso. Então, não existe fórmula mágica, existem sim boas práticas, não tem garantia nenhuma de que o líder vai se desenvolver no final. Por quê? Porque as mesmas pessoas que passam por uma trilha, elas acabam reagindo de forma diferente, porque estão em momentos diferentes também, porque elas têm expectativas diferentes. Por isso que uma preocupação que a gente geralmente tem antes de começar um PDL, será que são essas as pessoas? Porque não adianta nada você entregar uma experiência memorável de aprendizagem para pessoas que não estão a fim de uma carreira de gestão, elas querem uma carreira técnica, por exemplo, né? Então, o fato é que a gente procura ajudar a empresa também a identificar isso e até dizer, às vezes, né, como você sabe muito bem, olha, vocês têm que dar uma capacitação para os líderes, ok, mas deixa o PDL um pouco mais adiante, não é momento para vocês. Está muito confuso dentro da empresa. Um exemplo disso, está implantando um sistema de gestão, um ERP, está implantando um SAP, e vai também tocar um programa de liderança, né, no mesmo momento, não vai rolar, as pessoas não vão conseguir dar atenção, porque tem projetos concorrentes ali dentro da companhia. Eu sei que levei até um tempo para responder isso, mas não tem também uma receita de quando deve fazer um PDL ou não, mas essas são algumas das pistas. Perfeito.
E aqui existe uma pergunta que eu acho que é clássica, o que você deve ter escutado algumas vezes, né? O que garante que os líderes vão aplicar no dia a dia o que foi ensinado nesse processo? Tem algumas coisas que ajudam demais as pessoas a aplicarem, porque é isso que importa. Se eles aprendem coisas novas, mas não aplicam coisas novas, não vão mudar a performance. Então, aquilo é um aprendizado sucata. É apenas estoque de conhecimento, né? E um estoque de conhecimento que vai sumir da cabeça logo, logo. Então, o ponto crucial, quando se pensa nesse garantir que eles apliquem, é, primeiro, a gente tem que entregar algo que seja relevante, que as pessoas dentro de sala ou fora de sala, em qualquer ambiente, aquele conhecimento que eles estão tendo contato, eles possam dizer, nossa, isso é o que eu precisava, isso responde dúvidas que eu tenho, isso eu vou usar no meu dia a dia. Então, nós temos que fisgar as pessoas, primeiramente, mostrando que aquilo que elas estão recebendo no programa de liderança é relevante. A partir daí, eles vão aumentando o nível de consciência, eles vão começando a... Opa, eu não tinha noção que era dessa maneira. Começam a se importar. É assim que, na prática, a gente vê que a gente começa a garantir, vamos dizer, que as pessoas apliquem no cotidiano. É uma parte da resposta. E a outra é algo que muitas vezes as consultorias falham e a gente procura não errar de jeito nenhum, que é ajudar os líderes a transferirem o aprendizado para o dia a dia. Então, não ficar com aquela história que muita gente escuta, que é, ok, vocês aprenderam como dar feedback, agora vão com Deus e apliquem. Ou vocês aprenderam como conduzir um processo de gestão da mudança, agora apliquem. Vocês aprenderam o que é orientação estratégica, então vão lá e façam acontecer. Não, a gente procura dizer, olha, para que você possa gerir a partir de agora processos de gestão da mudança, é importante fazer tal coisa. Então, vamos tocar um projeto assim, para que você possa experimentar? Perfeito. Então, Wellington, olhando por essa perspectiva, fazer um bom diagnóstico, um bom rapport dessa empresa, entendendo a situação e, principalmente, dando suporte para esse líder é o grande caminho. Seguramente. Não, é por isso que não tem uma... Existem boas práticas, mas não pode ter um programa de prateleira, porque para cada companhia você tem uma necessidade diferente, tem líderes diferentes em momentos que às vezes não tem nada a ver com o outro, não só por ser uma empresa diferente, as pessoas são diferentes. Então, essa sensibilidade da consultoria em construir uma trilha que venha ao encontro daquele grupo, isso vai fazer uma diferença, vai fazer com que eles apliquem aquilo que foi aprendido. Perfeito. Uma outra aqui, como será possível mensurar os resultados do PDL, que o PDL trouxe para as empresas, né? Como é que eu consigo mensurar isso? Tudo começa com um bom levantamento das necessidades de capacitação. Isso a gente começa fazendo com o RH, com a alta liderança da empresa e também com os líderes. Uma lição de casa que a Caput aplica já há algum tempo é sentar com cada líder logo no início do programa e perguntar, ok, para que você possa avançar ao longo dos próximos 6 meses, o que tem que acontecer? Quais os desafios que você tem que superar? Aquilo que a gente chama geralmente de missões delicadas. O que você precisa começar a fazer que você não faz ainda? Porque nesses últimos 22 anos trabalhando com desenvolvimento de lideranças, ficou um baita aprendizado, que é o seguinte, as pessoas aprendem a ser melhores líderes quando eles começam a trazer para o seu repertório coisas que não faziam até então, ou começam a fazer melhor. Legal, então, eles precisam enfrentar novos desafios. Precisam passar por situações de incerteza, de ambiguidade, de complexidade. E isso acontece quando, na rotina, aceitam tarefas novas ou aceitam enfrentar problemas que apareceram agora de última hora e que os fazem se sentir frágeis. Esse enfrentamento ao novo, ao diferente, a um trabalho de um nível muito superior, que faz com que alguém se torne um melhor líder de negócios, de pessoas, ou ter até mesmo autocontrole de si. E, então, assim, o desconforto para o líder nesse momento é importante. Não existe desenvolvimento de liderança sem a aceitação ao desconforto. Inúmeros autores eles tocam nesse assunto e, na prática, a gente vê que é isso mesmo. Por exemplo, em alguns programas de liderança, pessoas elas se transformam da água para o vinho, porque elas aceitaram
fazer aquilo que outros, às vezes, não aceitaram, pelo menos na mesma medida. E tem gente, às vezes, que não se desenvolve porque é instado a situações de desconforto, mas ele foge. Exemplo clássico. Durante o treinamento, um treinamento em sala, alguém fica com dúvida, mas ele não quer se expor. E esse é o desconforto. E ele se esconde ali. Ele está perdendo uma baita oportunidade de crescer em sala. No dia a dia, acontece uma situação de ter que lidar com um determinado cliente ou fornecedor, e a reunião vai ser horrível, e ele já sabe de antemão. E ele passa para um terceiro. Ele também está fugindo do desconforto. Tem que demitir alguém e foge dessa conversa, e fica adiando, e aceita que ali na equipe tem uma pessoa que está desempenhando abaixo daquilo que deveria. Vai ter um problema também, porque está fugindo de uma conversa difícil. Então, todas essas pequenas coisas no cotidiano, ou enfrentamento a essas situações, vão formando o líder mais robusto. E fugir dessas situações vai impedindo que a pessoa se desenvolva. Apesar de, às vezes, ter lido inúmeros livros de liderança. Mas a liderança, ela depende do desconforto, ela depende dessa maior tolerância, eu diria até apreço, a passar por perrengues. A pessoa tem que estar disposta a expor, né, a sair um pouco da sua zona de conforto e fazer esse enfrentamento. Essa é a relação. Teve situações já em PDLs, eu creio que você se recorda, de a gente pedir para os líderes, olha, qual é o teu grande desafio ao longo dos próximos 6 meses? E a pessoa dizer, olha, eu tenho que emagrecer 5 quilos. Assim, ok, pode ser um bom desafio pessoal, mas ele não pode ser o maior desafio de um líder nos 6 meses seguintes. Não pode ser. Ou, às vezes, a pessoa coloca reestruturar a minha equipe. Daí a gente pergunta, o que é reestruturar a sua equipe? É contratar 2 pessoas novas. Contratar 2 pessoas novas, isso é fácil. Você pode, em uma semana, ter contratado. E aí, conversando com ele, descobre que, na verdade, não é contratar as 2 pessoas novas, é fazer essas pessoas performarem numa medida. E ali, no final da história, ele enxerga que o desafio dele é outro. Contratar é só um passo inicial. Por mais óbvio que pareça, poucas pessoas, Gisele, têm noção do que elas precisam fazer para se tornarem líderes melhores. Às vezes a pessoa fica na perfumaria, ele fica na confusão, ele pensa, por exemplo, assim, eu tenho que fazer uma pós-graduação. E entende que... Mas às vezes é realmente fazer uma pós-graduação, mas não é frequentar as aulas. Isso é fácil. Muita gente faz e depois não incorpora nenhuma mudança real, efetiva na vida, né? Então, discernir isso é um grande papel nosso como formador de líderes, e é isso que vai fazer com que a pessoa tenha um toque ali, acorde para o que vai ser decisivo. Dentro desse olhar, acho que a grande questão que envolve aí essa amarração entre o gestor, o RH, né, e o próprio liderado que está dentro do processo é uma amarração importante, não é? Tão importante e tão difícil que, às vezes, em projetos, né, a gente tem uma dificuldade enorme para unir todo mundo ali, porque as pessoas até se negam. Eu me recordo de várias vezes sentar com o líder participante do PDL e falar assim, olha, agora você precisa se reunir com o seu diretor e combinar com ele quais são os requisitos aqui de desenvolvimento que vão servir para a gente referenciar ou referendar amanhã que realmente você saiu do ponto A e chegou no ponto B. E essa reunião não acontece. E se a consultoria não estiver muito em cima, a reunião não vai acontecer, porque é um encontro difícil, é uma conversa que às vezes não tiveram até hoje. E a gente sabe que se não acontecer essa conversa, ele não vai se desenvolver, vai virar um curso de pós-graduação ali, em que ele termina no final, recebe o certificado e a vida continua a mesma. E é o que a gente não quer que aconteça. E muito dessa possibilidade da aplicabilidade na prática está amarrado aí, né, com essas missões delicadas. Não dá para começar um programa de liderança sem a pessoa saber onde que ela tem que chegar. E a empresa também saber onde que ela quer chegar com os líderes. E onde que eles vêm a chegar, por exemplo? O que eles querem? Muitas vezes o que se quer é promover uma integração maior. O grande objetivo é esse, é promover laços ou fazer com que as pessoas sentem para conversar, porque no dia a dia fica todo mundo em silo.
Outras vezes é porque realmente o desenvolvimento é individual. Outras, há situações que, por exemplo, você tem líderes extremamente capacitados, mas não há uma comunhão de valores na empresa, porque trouxe muita gente de fora, cada um veio de uma forma diferente. O PDL serve muito para isso, para todo mundo falar a mesma língua, para sair de lá com combinados. E o resultado disso é o quê? A gente vê no faturamento da empresa, na abertura de novos negócios. Só que se não tivesse o PDL, se não tivesse o momento desses líderes se encontrarem e conversarem sobre determinados conteúdos numa trilha organizada, talvez daqui a 3 anos a coisa não aconteceria ainda. Tinha que ter um motivo, tinha que ter um movimento de mudança. E esse movimento acaba sendo, muitas vezes, um movimento de aprendizagem, que é o que a gente chama de PDL, de Programa de Liderança. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu julgo bastante importante, que ele diz o seguinte, ó, as empresas que estão passando por um crescimento acelerado geralmente se preocupam mais com o desenvolvimento de líderes. Por quê? Qual é a relação disso? É que a dor ela fica mais premente no curto prazo. Se eu não tiver líderes extremamente capacitados, a empresa não vai crescer. Quantas e quantas vezes eu converso com empresários que falam, olha, a gente não vai abrir novas unidades ou nós não vamos expandir a indústria porque não tem gente. E ele tem dificuldade porque a empresa está numa cidade do interior, ninguém quer ir para lá, porque vai ficar longe dos headhunters. E ele chega à conclusão assim, olha, ou eu capacito inteiramente, eu formo gente, ou eu estou fadado a não crescer e, pior, ser engolido. Porque essa dor, ela surge, a dor nós precisamos capacitar nossos líderes, porque eles não estão preparados, quando muitas vezes as oportunidades estão à vista. Tá, mas quem vai tocar isso? Quem vai cuidar daquela loja naquela cidade? Quem vai fazer tal coisa? E olham para dentro e não veem ninguém pronto para tal. Ou, se não, história do cobertor curto. Né? Vamos tirar aqui e vai descobrir uma área muito importante. Mas isso não quer dizer que empresas que também não estão em crescimento não vão capacitar a liderança. Mas essa dor nem sempre ela aparece. Pensa, por exemplo, uma empresa que está numa situação muito complicada financeiramente. A dor maior é pagar as contas, a dor maior é... Só que ela precisa capacitar líderes. E talvez, se não capacitar líderes, não vai sair dali, né, Gisele? Só que quantas vezes a preocupação está num outro lado. E a empresa, ao tomar uma decisão de não desenvolver quem é chave, ela às vezes coloca o futuro em xeque. E existe uma tendência, né, dessa coisa do apagar fogo, né? Então, quando surge a necessidade, surge, então, a dor no estômago é que vai buscar aí o remédio, a solução. São as mesmas empresas que querem milagre. Elas querem que tudo aconteça lá no final de semana. Né? A gente até brinca, né? Melhor leva para o encontro religioso, porque talvez vai ter uma sessão do descarrego lá, alguma coisa. Perfeito. E quem sabe isso acontece. Ou se não, convida o coach da montanha também, porque ele faz esse tipo de promessa. É claro que as pessoas muitas vezes não vão voltar vivas da montanha. Então, dentro desse processo, qual é os principais benefícios que esses líderes têm ao passar por um PDL? Primeiro, as pessoas aumentam seu nível de consciência sobre o seu papel. Elas começam a ver que, nossa, eu não enxergava que eu tinha que fazer isso ou fazer aquilo. É o primeiro ponto. E isso não acontece só com uma pessoa. Isso acontece com inúmeras pessoas chaves dentro da companhia. Então, você começa um processo de mudança ali dentro, só do fato de colocar todo mundo para estudar, para aprender, porque o mundo está mudando demais. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas acompanhem isso, essas mudanças. Um outro benefício enorme é que elas começam a entender o papel de quem está logo abaixo delas e quem está acima. Então, um processo de formação, de sucessão, já começa a se dar de alguma maneira. Ele começa a ver não só o papel dele, mas o papel de quem vem antes e quem vem depois. Há um nível, um relacionamento melhor, geralmente. O clima organizacional ele se consolida num nível bastante superior. Não sei se você se recorda de um projeto que a gente tocou, que na indústria as pessoas se começou a bater recordes de produção na indústria, mesmo a gente não tendo trabalhado algumas questões específicas de produtividade.
E quando nós fomos investigar, era por quê? Porque os líderes, a partir do PDL, eles estavam se falando muito mais do que falavam antes. Porque você tinha líder do turno A, B e C que nunca se encontravam. E no PDL começaram a se encontrar. E essa relação estreita, ela proporcionou resultados práticos, isso 2 meses depois que o programa já tinha iniciado. Né? Então, a gente tem uma série de benefícios, né? Dentre outras grandes questões. E eu diria um importante também é lembrar que a empresa começa a ser vista como uma companhia que capacita gente, uma companhia que investe em pessoas. Quando a gente olha resultados, por exemplo, de pesquisas Great Place to Work, a gente vê que muitas vezes colaboradores permanecem porque sentem que estão sendo desenvolvidos, há perspectivas de futuro ali dentro. E ao trazer as pessoas para a sala de aula, você evidencia isso. É interessante você ter apontado o GPTW, e é um trabalho que a gente tem feito até com bastante incidência ultimamente, e a gente percebe, eu gostaria de saber de você, é muito claro a disseminação dos líderes da cultura da empresa. Ele é um fator-chave? Crucial, crucial. Quando se quer que novos valores sejam incorporados, nós temos que olhar para a liderança e conseguir persuadir os líderes a exercitarem esses valores no dia a dia. Porque tem muita empresa que faz uma reunião muito bonita, mapeia os valores, só que eles não acontecem na prática, porque quem zela, quem cuida dos valores, são os líderes. As pessoas olham para os líderes e veem o que eles fazem, não o que eles dizem, não o seu discurso. Então, por vezes, pequenas transgressões, elas acabam falando muito mais alto do que aquela apresentação bela, do que aquela palestra de alguém de renome e tudo mais. Né? São os líderes que realmente fazem acontecer. Por isso, a gente até usa uma expressão dentro da empresa, né? Quando vai implantar um PDL, você também está implantando uma cultura de liderança que vai ser disseminada, inclusive, junto a pessoas que não têm papel formal de gestão, mas precisam ser líderes, pelo menos de si mesmo. Não? O operador tem que ser líder de si mesmo, um assistente tem que ser líder de si mesmo, um menor aprendiz, um estagiário, da mesma forma. E quando a gente consegue isso, entende que aquele programa foi validado. Não? Ele já, os tentáculos dele chegaram a pessoas que nem estavam dentro da sala de aula. Perfeito. E os programas de trainee? O que você pensa sobre isso dentro do PDL? Se a empresa ela está voltada a um crescimento acelerado ao longo dos próximos anos, é importante que ela monte um banco de talentos. Não adianta esperar assim, daqui 3 meses eu preciso ter novos supervisores ou encarregados e começar a capacitar essas pessoas agora. Não vai acontecer tão rápido. Então, a gente tem visto cada vez mais e até recebido convites para tocar programas que são voltados a profissionais, por exemplo, analistas de alto potencial, que vão assumir posições de gestão daqui a 2 anos, por exemplo, mas que já estão recebendo esse conteúdo, já estão começando a participar de projetos-chave dentro da sua empresa, a fim de que, no momento em que eles precisarem assumir a posição, em 8 horas já estão prontos para tal, como se falava tanto na GE. Eu preciso ter gente que, se amanhã alguém sair, alguém ficar doente, um outro que nunca ocupou um papel formal, ele tem a condição de chegar lá e fazer acontecer. E só ocorre isso quando as pessoas são capacitadas devagar ali, se estão no seu dia a dia num papel mais técnico. Perfeito. E assim, né, para a gente poder terminar esse primeiro bloco, o PDL ele vai dar uma perspectiva, um olhar, né, para a gestão em todos os aspectos, né, que pode impactar o resultado da empresa, né? Não só na questão da sucessão, né, de preparar líderes para poder assumir novas posições. Né? Como é que você vê isso? Tudo passa pela o que a empresa precisa naquele momento. Tem empresas que sucessão não é um problema. Então, a gente não vai focalizar isso agora. Talvez seja um problema em 3 anos. Quer dizer, um problema não porque em 3 anos eles precisam de novos sucessores, mas porque em 3 anos já tem que pensar que diretores em mais 5 vão acabar saindo e ali por diante. Então, o que responde a essa pergunta, Gisele, o que dói mais? Qual é a fruta pendurada mais baixo?
onde que a gente tem que colocar energia. Porque se tentar também atacar por todos os lados, vai acontecer aquilo que às vezes acontece em algumas companhias, que você dá lá 15 treinamentos para os líderes em apenas um ano e as pessoas no final não sabem o que fazer, porque foi um excesso de formação, um exagero, sendo que doses homeopáticas surtiriam muito mais efeito. Perfeito. Desse bloco, estamos quitados para todas as questões apontadas. Ok, gente. Então, nós voltamos com uma nova edição do nosso podcast. A gente espera que vocês estejam gostando. A gente está procurando responder aquilo que realmente são as perguntas, né? As questões que vocês mesmos nos trazem aí quando entram em contato com a Caput Consultoria, quando estão em treinamentos, quando conversam conosco em congressos, quando se comunicam com a gente por meio dos artigos, das nossas colunas, seja na CBN, em jornais, em portais de internet. Tá bom? Grande abraço. Até uma próxima.